Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à aula de número 2, e nessa aula a gente vai falar sobre os códigos do vestir. Aqui, né, eu trouxe uma breve definição para a gente pensar, e aí é bacana da gente ler. A palavra código, e aí eu vou circular ela bem aqui, é usada para qualquer sistema adotado para transmitir uma mensagem. Então eu trouxe, antes da gente ir para o resto do texto, né, eu trouxe aqui algumas imagens de alguns códigos. Então aqui a gente tem o código binário, né, que quem trabalha com... Epa, espera aí que esse aqui ficou bagunçado. Quem trabalha com, na parte de computação conhece muito bem, que é o código que tem dois elementos, né, tem o 0 e o 1. E tudo que vai ser escrito ali naquele sistema vai ser formado de combinações diferentes de 0 ou de 1. Outro código que a gente está mais comumente, né, que a gente usa diariamente para muitas situações, é o nosso código, é o nosso alfabeto, né? Então a gente vai ter aí para escrever, para comunicar uma mensagem escrita, a gente vai ter as letras, mas não só para as mensagens escritas, né? A gente usa as letras também em equações numéricas, né? Então é um código aí que a gente amplamente usa e que, dependendo do país, né, a gente vai ter a aplicação dessas letras em ordens diferentes, formando palavras diferentes que têm o mesmo significado. Então, de novo, né, um código que forma um sistema, né, que faz parte, é atribuído a um sistema para transmitir uma mensagem. Outro código que a gente vê muito, está muito acostumado a encontrar, é o código de barras, né? Não sei se você já teve a oportunidade de olhar um código de barras com bastante atenção, assim como a gente vai olhar agora. Ele é composto de barras que transmitem aí, né, um conjunto de barras que vai equivaler a um número ou uma letra, né? Então, dentro dessas possibilidades, as combinações são basicamente infinitas, né? E aí você vai ter um leitor que vai enxergar essas informações e vai fazer a leitura. Outro código também que a gente que existe, né? Eu trouxe 4 exemplos, mas ele existe. A gente não usa com tanta frequência, mas ele já foi muito utilizado, acredito que ainda seja, é o código Morse, né? Que é o código em que você vai ter ali um receptor e um transmissor, e você vai bater de acordo com as letras, né, com as equivalências, letras ou números. Então, todos esses códigos são exemplos que eu trouxe para a gente entender um pouco que, assim como esses elementos formam um código, a gente tem também elementos nas roupas que transmitem mensagens. Então, todos os elementos da roupa vão transmitir uma mensagem porque a roupa é um sistema, né? O vestir, ele é um sistema que é cheio de códigos para transmitir uma mensagem. Então, a mesma coisa a gente consegue aplicar para o vestuário. Aqui, né, seguindo o texto, a gente tem que palavras, letras, sons e toda espécie de símbolos são elementos usados em diferentes tipos de comunicação com o mesmo objetivo, expressar uma ideia. Então, se a gente pensa, né, num código com palavras, que é composto por letras, ele vai transmitir, aquele conjunto de letras vai formar uma palavra, que pode formar uma frase, que vai transmitir uma ideia. A mesma coisa se a gente pensar na música, né? Mesmo a música não cantada, a música instrumental, ela vai transmitir uma mensagem de acordo com aqueles elementos musicais que a gente está ouvindo. Então, uma música que tem elementos, né, notas mais agudas ou a velocidade com que aquelas notas são executadas é mais rápida, ela vai trazer uma melodia, ela pode trazer uma melodia mais alegre ou de animação, não necessariamente positiva, mas a gente vai encontrar nesses elementos. Outra coisa, se a gente tem uma música mais grave, né, com notas mais baixas, ali numa região mais grave, e tem uma execução um pouco mais lenta, ela pode trazer mais tristeza, mais melancolia, dependendo da composição das notas, até um grau de terror. Então, tudo tem a ver com aquele sistema e o quão fluente a gente é naquele sistema. De novo, sendo fluente ou não, a gente vai entender, a gente pode entender o código, né? Pode entender a mensagem por trás do código, por trás do sistema,
Pode entender bem, pode entender mais ou menos bem, ou pode não entender num primeiro momento, mas de alguma maneira aquilo vai causar algum tipo de impressão. Então, vamos dizer, a música clássica. Você pode não entender a música clássica, mas ela transmite mensagens. Quanto mais especialista você se torna, melhor você entende a mensagem por trás daquele conjunto de notas executadas por um conjunto específico de instrumentos. Logicamente que ainda que você não conheça sobre música clássica, se você escutar determinada música, aquilo vai te causar algum tipo de sentimento, em maior ou menor nível, mas vai causar. É a mesma coisa com o vestir. Você pode saber ler os códigos do vestir e entender a mensagem que aquela roupa está transmitindo ou não. Mas de qualquer maneira você vai ser atingido por aquela mensagem. Né, sendo você fluente naquele idioma ou não. Então, da mesma maneira, as nossas escolhas ao vestir combinam uma porção de códigos que formam uma frase e comunicam algo, né? Logicamente que uma palavra avulsa, ela pode não comunicar muita coisa, mas num contexto, em conjunto com outras palavras, ela vai comunicar uma ideia, uma mensagem. E aí, as escolhas, né, as escolhas dos nossos itens, elementos do vestuário, elas podem ou não ser intencionais, mas como a gente falou na primeira aula, elas sempre comunicam algo. Então, de novo, você pode estar com uma calça jeans e uma camiseta branca. A comunicação vai ser uma. Você pode estar com uma calça preta e uma camiseta verde, como a gente viu, né? Um look com elementos parecidos. E ela vai comunicar outra coisa. A questão é realmente o quão sensível você é à percepção daquela mensagem, né? Quão fluente você é. Mas de um jeito ou de outro, se você não está comunicando uma coisa, você está comunicando outra, né? Então, se você não está comunicando, por exemplo, a seriedade, talvez você esteja comunicando despojamento. E aí, dependendo do cenário, da situação, você não deve comunicar despojamento e precisa comunicar mais seriedade. Ou você precisa comunicar mais seriedade e está comunicando mais sensualidade, por exemplo. Então, é importante aprender aprender esse idioma, essa linguagem, para você realmente conseguir entender os códigos internos mesmo das situações. Para você não estar inadequadamente vestida, então já é o primeiro motivo, né, ou vestido, aí no caso, né, de how dress code mesmo, da situação, tipo, ir de, sei lá, ir de calça jeans para uma praia, ou ir de biquíni para a igreja, né, essas duas coisas elas não fazem sentido nenhum, lógico que isso é exagerar demais, porque isso são coisas mais óbvias, né, e aí, por serem coisas óbvias, é que a gente percebe o quanto em maior ou menor nível a gente tem algum grau de compreensão desse sistema, né? Mas é importante entender que, né, existem situações e que a gente, querendo ou não, vai precisar respeitar esses cenários. Isso além do fato de que a gente pode aproveitar desses elementos para realmente comunicar aquilo que a gente tem intenção. Então, e aí eu trouxe um exercício, né? De novo, se você assistiu a primeira aula, a gente vai fazer um exercício em que eu vou pedir para você fazer uma pausa aí na sua imagem, na sua tela, para olhar e pensar o que essa imagem está transmitindo para a gente, né? Então, tome aí 1 minuto, 2, 5, o tempo que você precisar, e escreve do lado, né? Se você tá com acesso ao material, ou se você vai, né, enfim, tá com um caderno aí do lado, é muito importante que você esteja com um caderno para fazer anotações. Escreve aí o que você enxerga desse visual, né, desse look. E aí você volta pra gente bater o gabarito. Aqui eu trago alguns elementos que eu consigo extrair desse look, né? Lógico que você pode ver mais coisas ou menos coisas, tudo vai depender, de novo, do quanto você é fluente nesse idioma. Ou também pode ser que você veja coisas diferentes, coisas que eu não vi aqui. E aí tudo vai depender da maneira como você vai justificar para a gente saber se isso vai estar certo ou errado.
Aqui no caso, o que que eu enxergo, né? Eu entendo que esse look ele tem elementos de diversão. Ele transmite um grau alto de modernidade. Ele tem leveza, né? Ele transmite acessibilidade. É uma pessoa de quem você não teria muito medo de chegar perto para conversar. Ele tem elementos de tradicionalismo também. Ele tem um grau sutil de sensualidade e ele tem bastante impacto. E aí a pergunta que fica é, nossa, Rosane, mas como é que você consegue ver todas essas coisas num look com 5 peças, né? Porque basicamente ele tem o óculos, deixa eu ver aqui, o óculos, o vestido, o relógio, a bolsa, a calça e o sapato. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, você conseguiu tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensagens. Quase que mais que uma mensagem por elemento. E aí eu vou puxar aqui a imagem para o lado para vocês verem as explicações e onde foi que eu encontrei uma leitura bastante atenta a cada um desses elementos. Então, vamos lá. O que traz para mim, nesse primeiro olhar, informações de diversão? Eu percebo que a bolsa dela, né, para mim também o óculos, mas principalmente a bolsa, ela tem uma comunicação bastante divertida, principalmente porque ela faz uma coordenação bem bacana de cores. Então a gente tem aqui o azul, né, num tom mais claro, e o verde num tom mais suave, mas essas duas cores juntas, elas, apesar de transmitirem um certo grau de seriedade, né, porque são duas cores análogas, então são cores próximas do círculo cromático, né, o azul e o verde são bem vizinhozinhos, exatamente porque o verde é uma mistura do amarelo com o azul. Ela ainda assim, ela tem um formato menos óbvio, né? Eu acho que vocês conseguem ver aí, que eu tô dando bastante zoom. Ela tem elementos, ela tem um certo contraste quando ela tem um contorno mais branco ou off-white, aí a gente não consegue determinar muito bem a cor, mas tem um contraste, tem um desenho. Ela tem também aqui um detalhezinho aqui, que eu tô pintando, que eu poderia dizer que é uma alça, que não sei se está escondida ou se é uma alça bem curta e que talvez a gente não consiga ver muita informação dela, mas que aqui ela optou por carregar na mão, né? Então, esses elementos pequenos do design da peça trazem pra gente um pouco dessa coisa da diversão, né? Então é uma bolsa que tem cores, são cores neutras, mas são cores. É uma bolsa quadrada, não muito grande, também não é uma bolsa muito utilitária, é realmente uma peça de design, né? Que traz pra gente um pouco dessa mensagem, opa, deixa eu apagar aqui, de diversão, né? Quando a gente pensa no óculos dela, que é um outro elemento que eu gosto de olhar, ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais clássico, porque ele realmente tem um modelo assim, uma armação mais tartaruga, que a gente chama, né, que tem essas manchas, como se fosse um casco de tartaruga, mas eu percebo que o contraste dessas manchas é mais alto do que naturalmente a gente enxerga numa armação casco de tartaruga. Além disso, a lente do óculos ela é um marrom um pouco mais avermelhado. Então, o que a gente tem de elemento aqui? Apesar de ser um óculos clássico, quadrado, não muito grande, nem muito pequeno, né, um tamanho mais intermediário, ele tem essa brincadeira, realmente, assim, do contraste da armação, é uma armação um pouco mais larga, da lente, que tem também um toque de cor, é um marrom um pouco mais avermelhado, então a gente encontra elementos um pouco, dentro dessa composição, um pouco mais divertidos. Lógico que numa composição muito mais colorida, por exemplo, ou com peças muito mais modernas, talvez diversão, talvez essas peças não trouxessem diversão, fosse ser uma composição um pouco mais coesa.
mas aqui no cenário a gente consegue pescar esses elementos e colocar ele nessa comunicação. Aqui, para não ocupar muito espaço, né, no nosso texto eu coloquei, né, a bolsa colorida com formato inusitado, porque o óculos ele entra já logo na segunda mensagem, quando a gente fala de modernidade, né, lembrando, e aí mais para frente a gente vai ver nas próximas aulas um pouco sobre as mensagens. O óculos, ele já, apesar de ter essa comunicação um pouco mais divertida, eu enquadrei ele aqui na modernidade, por quê? Exatamente por causa do que a gente falou. Ele tem um modelo que é clássico, né? Um óculos com armação quadrada, não muito grande, né? Não é aquele óculos muito expressivo, mas também não é um óculos muito pequeno, que também traria uma outra mensagem, né? Mas ele tem essa releitura, então por isso eu enquadrei ele aqui exatamente na modernidade, mas em alguma outra composição ele poderia entrar, ele transita, vamos dizer assim, ele pode ficar na modernidade, ele pode ir para a diversão. Digamos que, por exemplo, ele tivesse uma cor um pouco mais expressiva, né, não fosse nesses tons mais de beges, né, no caso aqui, de uns tons mais neutros. Que ele tem aqui um marrom, né? Vai ter um tom de bege mesmo, um pouco mais terroso. Se ele tivesse algumas cores um pouco mais coloridas, né? De novo, ele fica bem no limite exatamente por causa da lente. Mas aqui, no caso, optei por trazer ele para a modernidade. O que a gente encontra, né? Além do óculos com armação expressiva, a gente tem o vestido por cima da calça. Isso aqui, né, não sei se talvez para mim, que estou muito acostumada a pesquisar peças diferentes ou peças comuns em contextos distintos, de cara isso não foi um elemento que me chamou a atenção, mas quando eu fui parar para pensar e para observar realmente assim, né, a composição, eu percebi que ela tem uma calça cargo, que é uma peça que voltou com muita força, muita expressividade, só que não é uma calça skinny, né? Não é uma calça sequinha, é uma calça que tem um certo grau de volume, então a gente pode ver aqui pela barra, né? E ela tá coordenando essa calça com a coisa menos óbvia que a gente poderia pensar, porque como que a gente tá muito acostumado a ver essa composição? Peça larga embaixo, peça sequinha em cima, então seria um cropped, né? Tipo camisetinha, com a manga mais justa, talvez, né, uma faixinha de pele aparecendo. Mas ela optou por tirar essa peça, né, essa chemise, do lugar óbvio, que seria toda abotoada como vestido, e trazer ela por cima da calça, simplesmente com um único truque simples de styling, que é abrindo os botões. Então, quando a gente encontra essa composição, né, então, o vestido por cima da calça, isso é um elemento de modernidade. Por quê? O que é óbvio? O vestido é óbvio, a calça é óbvia, mas não juntos, né? Então, a gente tem esse jogo da modernidade no truque de styling. Você pega uma peça que é óbvia, que é normal, que é comum, que todo mundo está acostumado a ver, coloca ela num contexto de fugir daquilo que é óbvio. Então, a gente tem aí mais esse traço de modernidade. Aí, né, eu falei um pouco dela, a gente tem uma calça cargo que é jogger. Então, como que a gente sabe que essa calça é cargo? Então, o primeiro elemento aqui, o bolso. Então, a gente tem bolsos. Ela pode ou não ter bolsos na lateral, né, aqui escondidos, por exemplo, né, um pouquinho talvez até mais para cima. Vou apagar aqui pra gente não fazer muita bagunça. Mas digamos que ela tenha esse bolso frontal e na outra perna que a gente não consegue enxergar tem um bolso lateral, pode ter. Como ela pode também não ter, mas o simples fato da costura da calça ser mais grosseira, mais aparente, né? A gente tem aqui, né, então, uma coisa um pouco mais expressiva, né? Não é tão delicada. Lembrando, viu, gente, o fato os elementos todos que estão na peça, eles comunicam. Lógico que peças de marcas mais preocupadas com o design, elas vão trazer mais intencionalmente esses elementos, claramente.
Mas a gente, né, e logicamente, se ela é mais preocupada com design, ela vai ser uma marca mais cara. Então, talvez elementos de design custem mais caros. Mas a gente encontra marcas muito acessíveis que estão preocupadas também com os elementos de design. E tem também, claramente, né, para quem é adepto aí nas fast fashions, a gente sempre tem as inspirações, as releituras, né? Então você vai pegar de uma marca carésima de alta costura que lançou uma coleção que traz uma peça que tem aquele elemento, né, como aqui no caso essa costura mais aparente, e você consegue encontrar depois de um certo tempo, né, se aquilo realmente for uma tendência, você consegue encontrar aquilo mais facilmente para vender. É claro que marcas mais comprometidas vão trazer, não vão simplesmente copiar a peça e trazer, elas vão fazer a releitura delas, mas sempre preocupadas com os elementos de design. E lógico, né, eu não estou aqui para falar marca nenhuma, a gente não é patrocinado, então a gente, né, não vou entrar no mérito da questão, mas nós que somos consultoras de imagem, né, então você que está assistindo o curso e que é consultora de imagem, ou que quer se tornar consultora de imagem, uma parte muito importante do nosso trabalho é fazer a curadoria das marcas, né? Então a gente vai entender que não necessariamente você precisa pagar R$ 500 para ter uma peça que tenha um elemento, né, tenha bons elementos de design. Às vezes você vai conseguir encontrar numa marca autoral por um valor muito mais acessível, né? Logicamente que baratinho sempre, o barato sempre vai sair caro. Isso a gente não pode perder de vista. Mas existem caminhos para a gente encontrar essas peças de maneira que a gente consiga né, ter acesso mesmo, de maneiras mais acessíveis. Um outro elemento que a gente encontra aqui nesse look é leveza. E aí, eu quero muito chamar a atenção para um elemento que talvez nas fotos seja um pouco mais difícil de perceber. Mas tem a ver com tecidos, né? Então a leveza, ela não é simplesmente com aquele tecido que é esvoaçante, mas se a gente olha para a peça e consegue identificar tecidos como linho, algodão, seda, essas peças vão transmitir para a gente, mesmo que através de foto, elementos de leveza. Então, aqui no caso, o que a gente tem? Essa chemise é uma chemise de linho, pelo menos aparentemente, né? Ela pode não ser linho puro, mas ela pode ser um linho com viscose. Ela pode ser até um poliéster que imite um linho. Ela pode ser de qualquer material, mas visualmente ela traz pra gente elementos de algo que é natural, né? De um tecido mais natural. Ela não tem muito brilho, né? Que seria o caso de um tecido natural que tem brilho, seria a seda, né? Mas aqui no caso ela traz um pouco mais de opacidade, além da cor, né? Então ela tem leveza, a calça me parece ser de algodão, mas a própria calça já tem um pouco mais de impacto. Lembrei de uma informação importante. Eu falei que a calça cargo, ela é jogger também. O que caracteriza uma calça jogger? Essa barra franzida, né? Ou no caso, não precisa necessariamente ser franzida, ela tem um punho, né? Pode ser um punho de qualquer tipo. Então, essa calça aqui, ela não é só uma calça cargo, ela é uma calça cargo jogger, né, com acabamento jogger. Ela poderia ser uma calça cargo de uma pantalona cargo, por exemplo, né, ou uma wide leg cargo. E no caso aqui, ela tem um elástico na barra, então, né, no punho aí no caso. Então, ela tem também mais essa informação, mais esse elemento de design que traz pra gente bastante modernidade. Em relação à leveza, a gente falou, né, da fluidez do tecido, né, e aqui no caso eu tô acrescentando o material, né, que também traz pra gente esses elementos. E as cores claras, né? A claridade, ela traz a gente sempre para o que é mais leve, enquanto a escuridão traz para o que é mais pesado. Caso você não tenha assistido, eu te convido também fortemente a acessar na nova classe o curso Psicologia das Cores. Na Psicologia das Cores, a gente fala bastante sobre né, sobre as mensagens das cores em si, mas também um pouco sobre os efeitos das características das cores. Então, cores mais claras, elas vão sempre parecer ser mais leves e, em relação às mais escuras, elas vão parecer estarem mais flutuantes, por assim dizer, né? Mais em cima, né? Se a gente pensar na orientação cima e embaixo,
as cores escuras, elas sempre vão tender por causa do peso, puxar a gente para o que é para baixo. Então, por exemplo, a terra, né, o lugar onde a gente pisa, que é firme, que é sólido, tem cores escuras. Então, se você pensar da natureza, né, a terra é marrom e o céu é azul. Então, a gente, né, o azul é a repetição de tudo, todo o material invisível. Então, a gente tem várias moléculas e partículas de ar acumuladas e elas resultam no azul, né, o azul muito claro sempre, né, que é a cor do céu. Mas embaixo, então, a gente tem esse peso. Então, se a gente inverte essa lógica, por exemplo, num design de ambientes e coloca um piso claro e as paredes muito escuras, esse ambiente vai dar pra gente a sensação de sufocamento, de que a qualquer momento ele pode desmoronar na nossa cabeça. Então, tenta, né, fechar os olhos e se colocar nesse exercício de se imaginar num ambiente em que o chão é branco, né, de que o piso ali é um porcelanato branco e as paredes e o teto pretas ou marrom, né, marrons. Que a gente vai, qual que é a sensação visual que a gente tem, né, a sensação espacial de que a gente não está pisando num lugar sólido e firme e de que a qualquer momento toda aquela construção pode desabar sobre a gente e sufocar. Então, dentro dessa lógica, né, as cores claras vão transmitir esse elemento mais de leveza. Em relação à acessibilidade, as cores claras também têm um papel importante, né? E aqui no caso, não só as cores claras, mas as cores quentes também. De novo, né, lá do curso de Psicologia das Cores, a gente tem muito também que as cores quentes, elas são mais próximas. E as cores frias são mais distantes, né? Tudo que é quente, né? Quando a gente fala de calor humano, a gente está pensando naquilo que aproxima, né? Enquanto, quando a gente pensa no azul, por exemplo, ele traz mais seriedade, ele pode trazer mais, né, uma mensagem de maior, dependendo do tom do azul, menos acessibilidade, se for um azul mais claro, mais acessibilidade, mas com mais frieza, com menos calor, né? Então, a coisa um pouco menos... apesar de ser acessível, se a gente pensar numa camisa azul clara, por exemplo, apesar dela ser acessível por causa da claridade, por causa da temperatura, ela pode não ser tão acessível, por exemplo, como se fosse uma camisa verde clara, né? E aqui, no caso, a gente tem um tom de pink um pouco mais queimado, um rosa mais queimado, que traz essa coisa da temperatura quente, daquilo que é acessível nesse sentido de ser acolhedor. Outra coisa que a gente encontra é tradicionalismo, né? Então, as peças aqui, principalmente pensando do ponto de vista da chemise, né? O que é um vestido chemise, né? Vou até ler aqui. Não, eu vou começar pela chemise e vou ler depois. O que é uma chemise? Ele é um vestido com corte de camisa. Então, como vocês podem ver aqui, ele vai ter a gola, né? Vai ter os botões. Então, aqui no caso, eles optaram por botões quase da cor do vestido, fica um pouquinho só mais escuro, então é bem neutro. A manga tá dobrada, então a gente tem um truque de styling que vai trazer pra gente algumas outras mensagens, a gente vai chegar lá. Mas, não deixa de ser uma peça clássica, né? Apesar de ser numa versão vestido, ela é uma camisa. Então a gente tem também essa questão do tradicionalismo, pensando nesse corte da peça, né? A coordenação das cores análogas, então a gente tem um verde e um rosa. Em última instância, o verde e o vermelho, eles são cores análogas, porque no verde falta o vermelho, né? O verde, ele é a coordenação, né? Ele é a cor composta por azul e amarelo. Quando a gente encontra uma cor secundária, a cor que é exatamente a cor que a complementa é a cor que falta nela. Então, quando a gente pensa em cor... eu coloquei aqui análogas, desculpa, gente, isso aqui é uma falha do material, a gente vai corrigir para mandar para vocês. Quando a gente coloca uma coordenação complementar, aqui no caso é complementar, a gente tem exatamente a cor, né, de frente no círculo cromático para a cor que a completa. Então, o verde é azul e amarelo, o que falta nele? O vermelho.
né, das cores primárias. Então, automaticamente, essa cor secundária tem como cor complementar o vermelho. Então, aqui no caso tem um erro no material, a gente vai corrigir, mas a cor, no caso, a coordenação de cores complementares traz pra gente esse elemento de tradicionalismo. Se a gente pensar, o vermelho e o azul, né, são cores que são muito tradicionais, a gente costuma encontrar muito essas cores juntas, principalmente se a gente pensar num visual mais navy, né, da marinha americana, com as listras azuis ou listras brancas e vermelhas, né, no caso brancas e azuis ou brancas e vermelhas, e o casaco azul, né, os lenços, né, vermelhos e brancos. Então, nesse sentido, são elementos que trazem tradicionalismo, né. Outra característica são os tons neutros cromáticos. O que é um tom neutro? Neutro é aquilo que não se destaca, né, que na verdade tem em muitos cenários a função de neutralizar. Aqui no caso a gente tem uma coordenação cheia de tons neutros. Então no óculos a gente tem, né, diferentes tons, variações de marrom. Na própria roupa a gente tem um rosa que é mais queimado, então é um neutro cromático, né? Daí vem a ideia do cromático, porque tem cor. O verde, que é bem apagado, bem suave, mas que tem cor também, não deixa de ser, não é um off-white, por exemplo, é um verde. E embaixo a gente tem aqui os elementos do calçado, que tem, né, uma estampa animal, também em tons neutros, né, em tons de marrom. Então aqui no caso a gente tem uma coordenação majoritariamente composta por neutros cromáticos. Então tem o verde, né, que é um verde militar, que é um tom neutro, bastante suave, um neutro cromático. Mesmo que ele fosse um pouco mais intenso, mais saturado de cor, ainda assim ele é um tom neutro, né, exatamente por ter essa familiaridade com o tom marrom. É diferente, por exemplo, de um verde bandeira, que já que não tem as mesmas características dos neutros. O rosa aqui, no caso, também, como é um rosa mais queimado, mais puxado para o marrom, mais puxado para uma cor suave, tem também essa característica de neutro cromático. Além disso, então, a gente está falando de peças clássicas, né? Então, principalmente aqui composta pela chemise. A calça cargo também é uma calça clássica, se a gente pensar do ponto de vista de que ela tá no mundo da moda há bastante tempo, vamos dizer assim, né? Ela já voltou, talvez, eu acredito que essa já é a segunda ou a terceira vez que ela tá voltando. Mas, do ponto de vista de ser clássico, né, o que a gente costuma mais ver voltando como peças clássicas na parte de baixo, as alfaiatarias, né, as pantalones. Então, aqui, especificamente, essa peça, a calça, não é tão clássica assim, mas o relógio, por exemplo, traz pra gente esse elemento mais clássico, né, um relógio mais simples, com todo de metal, né? Aqui não dá para ver muito bem se é um metal dourado, prateado ou rosé, mas basicamente um relógio todo de metal. Aqui a gente pode ser tanto ouro puro ou prata pura, ou enfim, né, algum metal precioso, ou algum tipo de acessório banhado ou folhado, alguma coisa. Tudo não é sobre o valor em si da peça, mas sobre o que aquela peça em si comunica, né? Quando a gente pensa aqui, outro elemento, né? Os tecidos naturais aqui na composição, eles também, além da questão da leveza, né? Da gente pensar no linho, de ser um material leve e fresco, a gente tem também que são materiais nobres, né? Geralmente os tecidos naturais trazem a gente para essa comunicação que é mais tradicional, né? Mais, eu diria elegante, mas a gente tem um pouco de problema com essa palavra, porque se eu disser que algo isso não é elegante, automaticamente é como se eu estivesse dizendo que é brega, mas não é essa a ideia. A ideia da elegância aqui é pensando especificamente na comunicação mesmo, que eu acho que a gente pode substituir essa palavra por tradicionalismo, né? Então, são peças naturais que são mais caras, né? Então, tudo que é de tecido natural, porque é extraído
né, geralmente tem um processo de produção muito específico por trás até a peça virar realmente uma peça do vestuário. Tem muitos processos, então geralmente é um processo mais caro, né? Se a gente pensar na seda, o bicho da seda, a produção dele requer que ele esteja num ambiente, geralmente, né, o bicho da seda ele é cultivado em áreas em que tem plantações de amora, né, amoreiras, sem agrotóxico, então precisam ser orgânicas, porque o agrotóxico mata o bicho da cera, exatamente porque o agrotóxico é para matar insetos, né? Então, se você quer cultivar um bicho da seda, eu falei seda? Seda. Se eu me enrolei, vocês estão entendendo, certeza. O bicho da seda, ele precisa então estar num raio de segurança ali, de vários quilômetros distante de plantações que tenham agrotóxico. Ele precisa ser alimentado com as folhas dessas amoreiras. A gente precisa esperar que esse bicho faça o casulo, então ele tem um tempo de vida ali até que esse casulo possa ser confeccionado, e aí ele é morto, né, em água fervente para esse fio de seda soltar. E a cada casulo de seda você vai ter um fio de muitos metros. Então, ele não pode romper, porque se ele romper, aquela fibra vai ser mais rugosa, e aí vai dar origem ao crepe de seda, e aí temos crepes de melhor ou pior qualidade. Então, todos esses elementos fazem com que a peça seja muito cara, né? Se a gente pensar na lã, a lã ela é fiada a partir do pelo da ovelha. Então você precisa tosquiar aquela ovelha, você precisa pegar aquela lã, você precisa, né, refinar todo aquele material, fiar aquela lã para ela virar o fio, para daí a gente tramar no tecido, para daí aquele tecido virar matéria-prima para fazer a peça. Então todos esses elementos fazem com que essas peças sejam naturalmente muito mais caras do que uma peça de poliéster, que basicamente é petróleo, que já é um material caro, mas que pode ser transformado em muitas coisas, né? Então, você vai tratar aquele material quimicamente para ele virar outra substância, né? Então, é diferente você pegar um material natural e trabalhar esse material e, no fim, ele continua sendo aquele material do que você pegar petróleo, transformar ele em poliamida, poliéster, enfim, que são fibras mistas e podem ter diferentes composições e daí transformar numa peça. Então, em uma você sai da matéria e transforma essa matéria na roupa, e na outra você sai da matéria, transforma ela em outro elemento e daí transforma na roupa. São mais processos, né? Não necessariamente, aí vai depender todo do processo de confecção de cada tecido, mas são processos que encarecem ou barateiam a peça. Então, mesmo que a peça não seja necessariamente de linho, se ela tiver um acabamento próximo ao linho, ela vai comunicar mais dessa coisa do alto poder aquisitivo, vamos dizer. Ela vai ser uma peça que tem mais cara de rica, né? Se a gente puder resumir desse jeito. Em relação à sensualidade, e é muito legal, né? Porque é um look em que essa modelo ela tá basicamente toda coberta da cabeça aos pés. Mas o que a gente encontra de elementos de sensualidade? Então, acompanhem comigo aqui. O primeiro elemento é que ela deixou aberto só o primeiro botão da blusa. Esse primeiro botão, lógico, ela poderia deixar mais, quanto mais ela abre da blusa, mais sensual vai ficar essa peça. Mais elementos de sensualidade ela vai transmitir, porque ela vai abrindo e mostrando colo, né? E colo é uma região muito próxima aos seios. Então, você não mostra, mas você comunica que você chama a atenção, né? Então, você aponta, né? Aqui com o corte em V, você aponta para o que tem embaixo, né? Então, para a região do busto. Ficou bagunçado aqui? Vou fazer de novo. Mas aqui para a região do busto. Quando a gente, então, de novo, né, não é simplesmente sobre a roupa, é sobre como a roupa está composta, como aquele look está composto, né? Se eu abro botões, eu estou trazendo a atenção da pessoa, ao invés de trazer a atenção para o meu rosto, eu estou abrindo a atenção para o meu seio,
né? Isso não se aplica somente a peças femininas. Quando a gente chegar na próxima etapa dessa aula, vocês vão ver que muito do elemento, principalmente na camisaria, né? Homens também podem se aproveitar, se apropriar desse elemento do botão para transmitir maior ou menor grau de sensualidade ou de credibilidade, por assim dizer. Não que um seja oposto ao outro, mas são coisas que a gente consegue transmitir simplesmente abrindo ou fechando o botão de uma camisa. Outro elemento que traz para a gente essa comunicação é o fato de que as mãos dela, né, o punho dela tá à mostra. Então, sempre quando a gente vai pensar em sensualidade, que não necessariamente é a sensualidade pensando do ponto de vista sexual, mas também do ponto de vista de captar a imagem, quando a gente mostra pulso, né, quando a gente mostra pele, quando a gente traz elementos próximos, né, que delineiam o corpo, a gente tem esse elemento de sensualidade. Então, aqui no caso, a escolha de deixar pulsos à mostra, aqui não tanto porque por causa do relógio, a gente tem, né, o pulso coberto aqui, no caso, no dela bastante, porque o relógio é bem largo, né, mas na outra mão a gente consegue ter o braço, né, todo o braço a partir do cotovelo à mostra. Quando a gente tem esse elemento, né, o elemento de sensualidade, de feminilidade, ele é ressaltado, né? E, além disso, a gente tem também o elemento pés à mostra, né? Os pés à mostra também são um elemento de sensualidade. Quando a gente está num ambiente muito formal de trabalho, não é muito recomendado que a gente vá de sapatos abertos, exatamente porque o pé, ele é uma região do corpo em que, lógico, né, existem pessoas que têm um pouco mais ainda de propensão a pensar isso, mas ele é um elemento que pode transmitir bastante sensualidade. Então, uma unha, por exemplo, né, dependendo da cor que essa unha tá pintada, o simples fato dela estar ou não pintada também pode comunicar mensagens diferentes, mas de qualquer maneira, o sapato aberto, ele traz muita feminilidade, porque, né, principalmente sandálias de salto, né, mas ele também traz muito da sensualidade, porque realmente é um sapato do armário masculino, feminino. Então, homens não têm muitas opções de sapatos abertos, a não ser chinelos de dedo ou papetes, enfim, né, outros tipos de sandália, mas geralmente são sandálias mais grosseiras, que cobrem mais o pé. Quando a sandália tem a tira bem fina, quanto mais fina a tira da sandália, mais sensualidade ela vai trazer. Lógico que quando a gente chega naquelas tiras bem fininhas, ela tem uma outra intenção, ela vai transmitir muito mais modernidade, né? Porque ela é o clássico com uma releitura. Então, aqui no caso, os elementos de sensualidade, principalmente a sandália de tiras finas, além do pulso, né, que eu mostrei, mas que aqui não está escrito exatamente porque não ia caber, a sandália com a estampa de onça, um detalhe tão pequeno, tão sutil, ele diz muito pra gente também. Porque a estampa animal, ela é o principal elemento relacionado à sensualidade. Então, o couro, que, né, é extraído do animal, e pode não ser, né, tudo depende aí da intenção. Então, se você é vegano ou até se você não tem dinheiro para comprar, né, uma peça de couro, peças de poliuretano, né, tem alguns outros materiais que a gente usa para confeccionar peças que remetem ao acabamento do couro. Eles todos têm um elemento em comum, né? Tanto a estampa quanto a pele, ela traz a gente para uma mensagem mais animal e primitiva. E isso tem muito a ver com instintos, né? E quando a gente fala de instintos e a gente traz isso para o vestir, isso comunica um instinto primitivo que a gente tem, que é do sexo, porque né? Se a gente pensar nos é comum aos animais, é que a reprodução, né, a perpetuação da espécie é basicamente o objetivo final de todos os animais, né, de todos os seres viventes, é manter a espécie existindo, né, para além da nossa própria vida individual aqui, porque quando a gente morre, a humanidade precisa continuar. Então, os animais instintivamente também têm essa questão
né, do objetivo final e principal, que é realmente da perpetuação da espécie. Então vocês podem perceber que é tudo muito... A explicação ela não é muito óbvia, ela não é muito superficial, ela é muito mais antiga, pensando, né, do ponto de vista social, porque ela é um conjunto de atribuições coletivas àquele símbolo, né? De novo, né? Por que a gente sabe que quando eu falo... por que eu falo árvore e você pensa numa árvore? Porque você sabe o que é uma árvore, você já viu uma árvore, em algum momento que a gente não sabe quando, alguém definiu que o nome daquele objeto, daquele ser, né, daquele ser semi-vivo, vamos dizer assim, né, daquele elemento da natureza, seria a árvore. Então hoje, quando eu falo árvore, você sabe, mas se a gente parar para pensar da raiz etimológica da palavra, a gente vai achar talvez uma justificativa, uma explicação que dê pra gente uma pista do porquê aquele nome foi escolhido. Mesma coisa aqui, né, na imagem, a gente pode não entender, não imaginar, não pensar, mas esses elementos eles vão comunicar e eles estão tão entranhados na sociedade que a gente já não consegue mais dissociar um do outro. A mesma coisa aqui, né, e o último elemento desse look é o impacto. Então a gente vai ter uma modelagem oversize, de um comprimento maxi, um estilo, né, mais ousado, um styling mais ousado. O que é um comprimento oversized? A gente tem aqui o vestido, e ele é um vestido grande, né? Ele é um vestido longo. Pensando numa camisa, ele é muito mais longo, exatamente por ele ser um vestido, ele é muito mais longo do que uma camisa seria. Então a gente encontra uma camisa num comprimento oversized. Diferente de se ele fosse um vestido mesmo, se ele estivesse sendo aplicado aqui como vestido, né? Outro elemento que a gente tem também, tem o comprimento maxi, a modelagem oversize, a gente tem a calça que tem volume na barra, né? Um volume um pouco mais expressivo em toda essa região aqui. Tá ficando uma bagunça já o desenho, mas já a gente vai apagar. E um styling ousado. O que é o styling ousado? Eu vou já apagar mesmo, porque daí a gente consigo mostrar melhor para vocês, né? O que eu tô chamando aqui de styling ousado? Para além da simples manga dobrada, que a gente encontra, né, nesse look, e não é simplesmente uma dobrinha, é uma senhora de uma dobra, né? Uma dobra bem expressiva, a gente tem o elemento principal que traz pra gente modernidade, que é o quê? Um vestido com os botões abertos, que vira uma blusa, né? Então, esse próprio styling, é uma coisa muito simples, né? Ele transforma esse look num look de muito impacto, né? E aqui eu acrescentaria que é a própria mistura de elementos que não são do mesmo universo. Então aqui, se ela tivesse com uma calça de alfaiataria, a gente seria um pouco menos impactante o fato dela estar com um vestido, camisa, por cima de uma peça de alfaiataria. Mas ela não tá, ela tá com uma calça muito despojada e com um sapato de salto super feminino, com um salto super alto, então super elegante, né, super tradicional, mas com elementos de sensualidade por causa da estampa de onça. Então, tendo feito toda essa avaliação, que eu imagino que cansou bastante a cabeça de vocês, eu vou passar um pouco agora, né? Aqui foi um exemplo de como que a gente faz a leitura, e essa leitura não é óbvia, não é simplesmente bater o olho no look e pensar assim, esse look que é um blazer com uma calça de alfaiataria transmite elegância e sofisticação. Não. Até porque se a gente faz isso, se a gente lê as imagens assim com essa simplicidade, quando a gente vai traduzir isso para o armário da cliente, a gente vai entregar um trabalho muito meia boca. Essa que é a verdade. A gente vai homogeneizar todas as nossas clientes. Então assim, eu quero, vamos supor, né, a sua cliente ela quer transmitir uma mensagem mais séria no ambiente de trabalho. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar ela com uma alfaiataria, um terninho de alfaiataria preta, né? Ou você vai colocar ela, para ser muito diferente, você vai trazer ela com uma camisa branca e um terninho off-white.
ou enfim. Você percebe como vai ficando tudo muito parecido e muito igual? Porque ninguém quer comunicar uma coisa só. Se a gente entendesse que as pessoas comunicam um elemento só, que elas querem comunicar só uma mensagem, aí a gente pode abraçar os 7 estilos universais e realmente replicar eles da maneira como eles são. Então, se a pessoa quer ser romântica, ela vai usar um vestido florido de tecido bastante leve, exatamente para comunicar essa leveza e essa feminilidade e esse romantismo que tem no estilo romântico. Mas se essa minha cliente ela quer ser feminina, mas ela quer ter impacto, como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou jogar ela necessariamente pro estilo sensual, mas e se ela não quer tanto essa sensualidade como a gente está acostumado a ver no estilo sensual? Mas ela quer um pouco mais de impacto que traga elementos do guarda-roupa masculino. Você percebe como não dá para resumir tudo em uma coisa só? Essa análise aqui é um exemplo muito claro disso. E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns elementos que vão transmitir para a gente as mensagens, que foi o que a gente leu aqui. E a gente vai ter uma aula só para fazer a avaliação desses parâmetros, né? Mas eu já quero falar com vocês um pouco sobre isso, sobre principalmente esses elementos que a gente encontrou nesse look, né? Lógico que vão ter muitos outros, ao longo da sua trajetória, você vai aprendendo a ler esses elementos e a categorizar. Então vai ter elemento que transmite mais de uma mensagem, e vai ter mensagem que é transmitida por mais de um elemento. Então tudo vai depender do contexto em que esse elemento está inserido e do seu olhar crítico em relação a ele. Então, quando a gente pensa em diversão, a gente vai ter muitos elementos de cores vibrantes, né? Coordenações que contrastam, então não necessariamente precisa ser uma cor vibrante, mas uma estampa em preto e branco pode trazer esse elemento pra gente de diversão, né? De contraste alto. Tudo vai depender de como ele está aplicado. Formas inusitadas, como a gente vê nesse primeiro look. Estampas divertidas, né? A gente tem aqui uma versão da onça com cores improváveis, né? Então a onça, que cor que é a onça, né? A estampa de onça, qual que seria a cor natural dela? Tons de marrom. Então ela vai ter preto, vai ter um marrom mais escuro, vai ter um marrom mais claro. Aqui no caso, a gente tem essa diversão trazida exatamente pelo elemento surpresa da cor, né? Então a gente tem aí uma onça que não é óbvia, né? Não é uma onça simples, uma simples onça, né? Uma onça colorida. Então a gente vai ter aí uma estampa divertida. Pode ser aplicado também em peças de roupa, com frases, com personagens de desenhos animados ou de filmes, enfim, tudo, o céu é o limite. Padronagens coloridas, tecidos com informação, então textura, né? Dependendo de como o plissado ou própria textura do tecido, né? Tecidos que têm um trabalhado um pouco mais expressivo. Jogo de proporções, então nesse primeiro look a gente tem bastante dessa coisa do jogo das proporções, né? Aqui em que a gente tem, então, um blazer um pouco mais alongado, que quebra essa coisa da silhueta feminina, onde a calça vem até mais em cima, e a blusa é mais, né, o tronco é menor, mais curto, e as pernas são mais longas. Aqui ela quebra essa lógica e joga, né, um vestido que, se a gente olhar esse blazer aberto, ele até alonga, né, mas ele tem uma quebra importante aqui, expressiva, com esse blazer. E aí ela faz mais uma outra quebra, né? Deixa eu limpar aqui um pouco que já tá ficando bagunçado. Mas ela traz, além da quebra do blazer, né? Ela traz a quebra do vestido, a quebra da meia, a meia de cano, né, com cano mais longo, e um tênis que tem bastante expressão. Então essa brincadeira do jogo das proporções também pode ser um elemento usado para transmitir diversão. Quebra de padrões, esse primeiro look realmente mostra pra gente muito essa lógica da quebra dos padrões, né? O que seria óbvio? Se eu tô com um blazer, eu vou colocar um sapato mais elegante. Não, ela coloca um tênis mais chunky, né? Uma coisa mais pesada.
O mix improvável de acessórios, né? Então eu tenho uma bolsa estampada, com um tênis estampado, com um óculos branco, né? De alto contraste, porque a lente é preta, o óculos, né, a armação é branca, tem um brinco bem expressivo aqui, bastante colares, então toda essa brincadeira vai trazendo pra gente esses elementos de diversão. A pessoa não tem medo de brincar com os elementos. Lógico que, de novo, né? Se a gente coloca todos esses elementos em um look só, a gente vai ter um look mais caricato, e tá tudo bem também. Mas se a intenção for trazer elementos, dá para escolher um ou outro, ou dois, ou três, dependendo da proporção, para compor esse visual. Então aqui a gente tem né, alguns exemplos, né, de cores, estampas, mix de estampas, né, tanto no vestuário feminino quanto no masculino, né, tem as estampas aí na camisetaria masculina, camisas de manga curta, não necessariamente só a camisa de manga longa, tem cor, enfim. Quando a gente pensa em modernidade, a gente pensa mais em tendências atuais, né? São releituras de peças clássicas, composições inusitadas, elas acompanham o espírito da época, então hoje o que é moderno, né, se a gente pensar na origem, no que significa a palavra moderna, ela tem a ver com o que é atual. Então, talvez, vamos dizer, há 5, 6 anos atrás, era moderno usar uma calça cropped, né, uma calça que hoje a gente está chamando de cropped, mas uma pantacur. Hoje, ela não está, assim, lembrando, né, a gente não está trabalhando com o que está na moda e o que está fora de moda. Na minha abordagem, a gente não trabalha com esses conceitos, porque a gente trabalha com estilo pessoal. Mas, na época em que a pantacur reapareceu, ela era moderna, porque ela era uma releitura de uma peça que já estava por aí nos anos 70. Mas ela voltou com outra roupagem, outra cara, e aí ela foi basicamente incorporada como um clássico. Mas ela voltou com outra roupagem. Então, sempre, conforme o tempo for passando, o conceito de moderno vai mudar. Então, hoje, o que a gente tem como moderno? A gente tem as misturas de alfaiataria com peças mais básicas, né, peças mais casuais. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da calça de alfaiataria com a camiseta mais básica, né? Então, um look aí bem legal da gente pensar. Tem também, então, né, outro caminho para a gente compor também. São composições mais inusitadas. Então, por exemplo, né, uma blusa mais feminina com um macacão. A gente viu um look assim, mais ou menos por aí, lá atrás, que tinha uma jardineira e tinha uma camisa. É um look moderno, mas com outra proposta, né? Aqui tem um pouco mais de feminilidade, lá um pouco mais de seriedade, por aí vai. São peças com estruturas arquitetônicas também. Então, quando a gente pensa na pantalona, por que ela é tão moderna, né? Porque ela faz o formato de um pilar. Quando a gente pensa na pantalona, ela tem uma base que traz a gente para essa coisa da estrutura, né? Então, é como se a gente fosse construir aqui na parte de cima alguma coisa em cima de uma base sólida, né? Então, a gente tem aí estruturas arquitetônicas, tem também as proporções, né? Às vezes, peças mais alongadas, né? Que acabam fazendo um corte improvável, mas que constroem realmente blocos, né? Então, se a gente pensar nesse aspecto, a gente consegue pensar nessas estruturas mais arquitetônicas. E acessórios com formatos incomuns, como a gente tem aqui na própria foto inicial, né? Tem uma bolsa bem grandona, né? Um redondo, né? Um formato redondo, bem grande. Aqui, em contrapartida, a gente tem uma bolsa quadrada, já com um formato mais pequeno, beirando ali o mini, né? Então, a gente vai caminhando nesses sentidos. Em relação... Opa, tô riscando aqui. Em relação, né, aqui tem alguns exemplos, então, de novo, né, tem as alfaiatarias repaginadas, né, então peças mais alongadas, tem as coordenações mais inusitadas de peças de um código de imagem misturadas com outro código, então, aqui a gente tem uma saia de cetim, né, nessa imagem do meio, que vai trazer pra gente bastante desse elemento da sensualidade, por ter brilho, por ter leveza, né, mas combinada com uma camiseta branca, com a manga bem alongada, que é mais do universo masculino. Então ela quebra um pouco a lógica, né, do padrão.
Então, é essa ideia, né, o moderno. Pelo menos hoje pra gente é isso, o moderno. Se a gente pensa em leveza, a gente vai ter sempre cores claras, então não necessariamente peças leves, como é o exemplo aqui dessa peça, né, desse look, desse segundo look. São peças pesadas, peças de frio, mas você percebe que a cor clara vai trazer um elemento de leveza. Então, de novo, não precisa ser tudo, não precisa ser caricato, né? Eu vou pôr uma peça leve, com uma cor bem clarinha e, né, para trazer esse elemento de leveza. Não precisa, pode ser, mas não precisa. Eu consigo trazer leveza para looks que seriam pesados. Pensa se esse look todo fosse com peças pretas. Ele seria um look extremamente pesado, e aqui a gente consegue trazer essa leveza. Cores suaves, né? Então a gente tem aqui no primeiro look também cores suaves, tem fluidez, né? Então tem aqui, né, um kimono esvoaçante, né, peças de tecido natural, modelagens soltas, né, então não é tão rente ao corpo, tem espaço, tem respiro, tem baixo contraste, né, a gente tem elementos de baixo contraste também podem trazer essa comunicação, estampas florais, né, tudo isso vai trazer esses elementos de leveza que a gente poderia até trocar por feminilidade, mas a feminilidade ela tem maneiras diferentes de se colocar. Então, não necessariamente para ser feminina eu preciso usar esses elementos, mas dependendo da feminilidade que eu quero transmitir, eu posso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, elementos que trazem, né, essa questão da leveza. Tem vestidos aqui mais soltos, né, com tecidos mais esvoaçantes, né, tem aqui esse conjunto que traz tem uma coisa mais arquitetônica, né, uma camisa super longa também, mas que tem um tecido mais leve. A gente tem também né, looks claros que vão transmitir essa mensagem. Os looks masculinos, né, pensando em tecidos, a gente vai ter os tecidos naturais, também pode ser aplicado tanto aos femininos quanto aos masculinos. E eu trouxe um look aqui que ele tem leveza, mas ele também tem impacto, exatamente como o exemplo de que não necessariamente as duas coisas precisam andar separadas, né? Eu posso ter elementos de leveza em um look que tem alto contraste, então vai ter um impacto, como é o caso desse aqui. Né? A peça ela é leve, ela tá até esvoaçante, mas até pela composição das cores da própria peça, ela já quebra um pouco dessa coisa muito óbvia da leveza, da cor clarinha, enfim. Né? Acessibilidade. O que vai transmitir as características? Né? As cores claras, preferencialmente cores quentes, né? Cores vibrantes, não necessariamente por ser clara tem que ser clarinha, ela pode ser clarinha, mas ela pode ser clara e vibrante, como é o caso desse primeiro look, né? A gente tem aqui cores claras que são extremamente vibrantes, eu nem consegui, aqui ó, cores, ó, fica até mais ou menos a mesma cor, né? E tem também, em contrapartida, cores claras que não são assim tão intensas, né? Então dá pra gente brincar bastante, com cores nesse sentido. Dá pra gente aproveitar de formas também, né? No caso, as formas mais arredondadas vão trazer mais elementos de acessibilidade, né? O que é mais acolhedor do que formas com muitas pontas. Então, se a gente pensar na forma quadrada, ela tem pontas, né? Se a gente pensar em pontas, é tudo aquilo que empurra, né? Tudo aquilo que fura. Se pensar uma bexiga numa ponta, aquilo vai estourar. Se a gente pensar uma coisa redonda, uma coisa macia, um algodão, por exemplo, uma coisa mais acolhedora, se a gente vai fazendo essas associações, a gente vai pensar sempre em formas mais acessíveis, né, que não tem tanto não apresentam tanto esse risco, pensando nesse sentido, daquilo que a gente quer manter perto, do que a gente quer trazer realmente para esse ambiente de acessibilidade, pensando do ponto de vista interpessoal, né? Eu sou uma pessoa acessível, ou eu sou uma pessoa mais inacessível, aí vai depender da intenção. Blusas mais femininas, tecidos com texturas, tudo isso são elementos que a gente encontra na leveza, né? Quando a gente vai pensar em tradicionalismo, a gente tem coisas mais neutras, looks monocromáticos, estampas clássicas, né? Então vai entrar as listras, os poás, principalmente miúdos, né? Nada muito grande.
tudo mais discreto, saltos, sapatos de salto, né, alfaiataria clássica, tecidos sofisticados, poucos detalhes. Tudo isso vai trazer a gente para o tradicionalismo. Né? E aí a gente, lógico, né, não precisa ser caricato, a gente pode pegar outros elementos, mas basicamente essa é a principal maneira de comunicar essa mensagem. Sensualidade, são texturas que chamem ao toque, então o couro, o próprio veludo aqui, como a gente tem nessa primeira imagem, né, tecidos com brilho, algum nível de cintilância que realmente chamem, aquela coisa que você vê e dá vontade de pegar, né, que tem textura. Então, todos esses tecidos vão trazer esses elementos de sensualidade. Corpo em evidência, seja mostrando, né, aqui, por exemplo, nas fotos a gente tem pernas à mostra, tem barriga à mostra, né, tem colo à mostra, então podem ser esses elementos, ou aí tem decote também, enfim, né, tudo que vai deixar o corpo mais à mostra, ou também delinear melhor o corpo. Então, peças mais justas ao corpo também podem ser elementos que a gente encontra aqui nesse código. Transparências, corsês, né, que são aquelas cintas, né, mais vintage, que trazem realmente um elemento de sensualidade. Pés à mostra, né, aí pode ser tanto aquelas sandálias com as tiras bem finas, quanto, enfim, né, sapatos que tragam atenção para os pés, né, com amarrações, né, no tornozelo. Então, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. A gente tem aqui, né, decotes, né. Então, ele tem elementos de decote, tem pés à mostra, tem onças, né, animal, estampa animal, tem os corsês, tem o próprio sapato que tem um trabalhado, um trançado, né, aqui a gente tem também pele, amostra, com amarração no tornozelo. Aqui no vestuário masculino, a gente tem também a camisa aberta, pés, tornozelo à mostra, também para homens, não só para mulheres. Mãos, né? Braços à mostra. Tem uma amarração aqui, né? Tem um elemento aqui tem aqui, ó. Opa, acho que não é essa. Apaguei tudo aqui. Tem um elemento aqui, uma pulseira, isso também traz elementos de sensualidade, tudo aquilo que traz o corpo para a evidência, né? E eu quis trazer esse look para vocês visualizarem que mesmo toda coberta, da cabeça aos pés, você pode estar sensual. E intencionalmente ou não intencionalmente, tudo vai depender, né? Então aqui, ó, essa moça, ela tá coberta da cabeça aos pés. Aqui, eu acredito que é um pedacinho de pele que dá para ver. Mas ainda que não tivesse essa pele à mostra, o que a gente tem de elemento aqui que traz essa sensualidade? Tem a bota, né? Temos uma bota com um material bem brilhante, bico bem fino, que traz também um elemento de tradicionalidade, mas ainda assim bastante sensual. A gente tem a calça bem justa, né, bem que delineia bastante o corpo. A gente tem a jaqueta de couro, mesmo sendo mais oversized, ela é couro, um couro brilhante. Então, tudo isso vai chamando a gente para esse elemento de sensualidade. A outra informação também, as cores, né? O próprio preto, ele é uma cor que é geralmente atribuída à sensualidade. Então, a gente pode, tanto o preto quanto o vermelho também podem ser encontrados nessa mensagem. O impacto pode ser trazido pela coordenação de alto contraste, né, as coordenações preto e branco, né, então tem impacto. Looks mais caricatos, né, então, por exemplo, aqui é uma coisa mais Agostinho Carrara aqui pra gente brasileiro, né, que é um estilo que a gente costuma entender como sendo uma coisa bastante caricata, mas que pode ser aplicado se a intenção realmente for chamar atenção e gerar impacto, causar impacto. Coordenações improváveis, cores vibrantes, estampas chamativas, volume, né, tamanho, tudo que é maxi, então maxi, acessórios, peças maxi, cores fortes, tudo isso vai trazer para o impacto, tudo aquilo que a gente vê e não consegue parar de olhar, tudo aquilo que chama atenção, que se destaca, pode ser visto aqui. Então, o que a gente, né, o que eu trouxe de exemplos para a gente visualizar. Tem cores bem quentes e vibrantes, né, como no caso desse primeiro look aqui, de vermelho, né, até pelo fato da moça
ter o cabelo bem claro, ele vai... esse look é tão vermelho que a caneta quase não destaca a cor. Vou pôr preto aqui. Não resolveu. Mas a gente tem esse elemento, né? O impacto na cor e no fato de ser um monocromático bem vibrante. A gente tem peças mais maxi, como é o caso desse look, né? Com mais volume, estampas muito grandes, né? Isso também chama a gente para essa coisa do impacto. Coordenações menos... que podem até ser óbvias, mas que vão... trazer a gente realmente para esse elemento de contraste, né? Então, o vermelho com o mostarda, né? O vinho e o mostarda, peças mais volumosas, né? Dá para ver que tem bastante volume no quadril, a manga tem volume, peças, coordenações de peças do vestuário masculino, né? Eu pintei o look aqui, mas não quero exatamente isso. Peças que vão fugir do óbvio, né? Dificilmente a gente vai ver uma mulher vestida com todas as peças do vestuário masculino de uma vez, sem marcar a cintura, né? Sem trazer essa coisa de alongar a perna, né? O sapato masculino, calça de alfaiataria, né? Então, são elementos que trazem realmente impacto. E aqui eu trouxe, contrariando aí as lógicas, né? Eu trouxe um look masculino que contraria... ele traz o impacto, ele traz a alfaiataria, mas o impacto principal dele é no monocromático com uma cor completamente incomum aqui, num azul bastante, né, um ciano, um azul mais esverdeado, bem claro, né, que traz bastante impacto, né, o look inteiro, todo fechado, com um sapato de material inusitado. Então tudo isso vai trazer, poderia trazer tanto diversão quanto impacto, ou os dois, né? Tudo vai depender da intenção. Então, essa foi a nossa aula de número 2 e eu espero você para a próxima.